Salve galera! E Olha aí, quem tá aqui, gente? ó. Eu quero começar pedindo desculpa pra vocês se a internet de vocês travar, que vai ter que carregar muita beleza. Mas hoje a gente tá juntos aqui pra ensinar algumas coisas pra vocês. Isso aí. Na aula anterior, o André criou essa tela com vocês, né? Colocou ali os componentes de texto, de label, tudo bem certinho. Se você não pegou essa aula, volta e olha o vídeo anterior para você poder ficar por dentro e aí conseguir dar continuidade à criação dessa tela, beleza? Então aqui, ó, se você olhar bem, essa tela não está igual à tela que a gente tá com o objetivo de criar. Faltam alguns detalhes, então hoje a gente vai maquiar essa tela para deixar ela mais bonita, assim como as mulheres são. Porque nós já somos bonitas, só ficamos mais com a maquiagem. Então aqui, ó, ela tem uma borda arredondada, se você ver, e tem uma sombra que ela é um detalhe mesmo, que se você não prestar bastante atenção, nem consegue perceber, mas é esse detalhe que deixa a tela com tchan, sabe? Aquele designer top. Pra gente fazer isso na nossa tela, essa tela aqui, ela é como se fosse um corpo sem vida. Então, para ela ter vida, para ela poder ter esses detalhezinhos, a gente colocar esses detalhes nela, a gente precisa ligar ela ao cérebro, que a gente chama aqui da nossa View Controller. Opa, deixa aparecer nós aqui. Ah, tem que clicar lá em cima em janela, visualizar, acho. Visualizar. Flutuar em primeiro plano. Isso, Beleza. agora sim, a gente aparece toda hora. Fechou. Então, a gente vai fazer essa conexão do nosso corpo, que é a nossa telinha aqui, com a nosso cérebro, para poder fazer essas alterações, beleza? Agora o André vai explicar bem certinho como nós fazemos para fazer essa conexão da tela ali com o cérebro dela e para vocês pegarem bem certinho. Vai lá, amor. Beleza, então como a Tati falou, essa nossa tela aqui é a tela que vocês estão enxergando aqui quando roda o aplicativo. Só que a gente não consegue, através dessa... Por exemplo, ó, se a gente olhar essa caixinha aqui, ó, ela tem uma borda arredondada e uma sombra. Concorda, amor? Uhum, sim. E se você selecionar ela aqui, ó, que é essa caixinha, você não tem aqui nas propriedades, que é onde você muda a cor, muda as paradinhas dela, não tem uma forma de você arredondar ou colocar a sombra. Então, esse tipo de configuração, ele tem que ser feito via código. E aí, cada telinha dessas daqui, ó, que a gente chama de cena, ela tem dentro dessa bolinha amarelinha aqui que eu chamo de Dragon Ball. Quando eu falar Dragon Ball é esse carinha aqui, ó. Aqui, ó, na identidadezinha dela, ela tá dizendo para nós qual que é a classe que dá essa inteligência que a Tati falou. Então, se eu clicar nessa setinha, eu venho para o arquivo de código que dá essa inteligência para aquela tela. Então, voltando aqui, ó, eu estou na minha cena, eu clico aqui em cima, tem que ser exatamente nessa tarjinha preta. Seleciono a primeira Dragon Ballzinha aqui, ó. Venho nesse menu do meio, nesse ícone do meio, e olho qual que é a classe que vai estar controlando ela. E aí, se eu quiser ter certeza, é só clicar aqui, ó. Beleza? Vai dar vida, né, para essa tela. Exatamente. Então, Basicamente isso. então agora a gente tem que fazer uma forma que o nosso cérebro saiba quem é o corpo dele, quais são os membros que tem no corpo dele. Como se fosse, eu tenho que ter minha coluna vertebral e eu tenho que saber qual que é meus braços, quais são as minhas pernas, etc e tal, para poder dar movimento para eles. Então, beleza. Vamos vir aqui, ó. Se você está no Windows, eu acho que é a tecla Alt. Se você está no Mac, é a tecla Ctrl. Então, seleciona a Main, segura Ctrl ou Alt no Windows, apertado, e clica nesse arquivo aqui, que é o arquivo que dá inteligência para ele. Desculpa, no Windows no Mac é Option. E no Windows eu acho que é Alt sim. Clicou, ele abriu na lateral aqui, ó. Então agora eu tenho duas visualizações. A primeira é minha tela e a segunda aqui é meu arquivo de código. Aí eu vou apertar nesse botãozinho aqui para ganhar mais um pouquinho de espaço. E agora a Tati vai criar uma conexão, como se fosse um nervo desse nosso componente aqui no nosso código.
Tá, para criar essa conexão, você vai clicar no componente que você quer fazer essa conexão, que no nosso caso aqui é o text field, né? É a view, na verdade. É a view? É a view. É que tá um text field dentro de uma view. É essa caixinha branca de fora. Tá vendo que às vezes é difícil selecionar? Se você tiver Sim. com essa mesma dificuldade, clica. A Tati vai colocar o mouse aqui ó, nesse íconezinho, esse primeiro aqui de baixo. E aí ele vai mostrar a árvore toda. Aí você consegue ver os componentes. Aí conforme você vai clicando nos carinhas, ele vai selecionando. Ó, esse é uma label, esse de baixo é o text field e o de cima é a nossa caixa que a gente quer arredondar. Então é ela que a gente precisa criar uma conexão. Tá, e a conexão, o comando, agora você vai ter que me ajudar, amor. Eu não lembro se é command ou se é control. É Ctrl. No Mac é Ctrl e no Windows eu acho que é Alt. Ou Ctrl também. Tenta com os dois, se você tiver uma máquina virtual, né, e tá usando o Windows. Isso. Tá, beleza. Então a gente clica aqui, que no caso a gente quer a view do nosso text field. E clica no Ctrl e arrasta. Segura apertado. Segura apertado e arrasta. Então, importante é o local aonde você vai criar essa conexão. Então, a Tati vai fazer de novo para vocês verem qual que é o local que essa conexão tem que ser criada. Tem que falar, filha? Fala você. Você fala os termos melhor. Ó, tipo assim, ó. Mais pra frente eu vou me soltar. Ó. Na linha 12 e na linha 11, você está... Isso é padrão quando você cria o arquivo, porque ele vai criar nessa mesma estrutura. Mas tem que ser dentro... Pode parar, amor. Daí eu vou usar o mouse para mostrar para eles. Tá. Tem que ser dentro desse carinha aqui, ó. Se a gente clicar atrás ou na frente dele, ou pegar até o teclado do computador e apertar para trás e para frente, ele pinta para você aonde ele está terminando. Então, isso aqui se chama de escopo e você tem que criar as suas conexões dentro do escopo dessa class aqui, ó. Então, tem que ser aqui dentro, não pode ser aqui e não pode ser aqui. E tem que ser logo depois que esse escopo começa. Em cima dessa palavra, desse código aqui, que no momento certo a gente vai dizer para vocês o que ele significa. Beleza? Então, o local que você cria é importante. Vou até dar um enter aqui para ter um espacinho. E se você reparar e for tentar fazer um teste, quando você for arrastar e tentar arrastar em outro lugar, ele não deixa. Opa, se bem que aqui ele deixou. Não, é que aí é dentro do escopo ainda. Mas se você tentar criar ele dentro do escopo dessa view de load, ele não vai deixar. Que seria aqui. Isso aí, tem que ser ali em cima. Ok. Beleza? Então a gente vai começar a dar nomes que façam sentido para quando você olhar para essa conexão você saber o que ele é. Então esse componente ele vai ser o fundo do nosso text field. E quando a gente fala fundo, a gente usa um termo chamado background. Então vamos já se habituar com esses nomes. Background. Aí é tudo minúsculo. É um nome só. Ah, tá. Eu não sei se é ground. É com U-N-D. Isso. Background. Então, fundo. De quem que ele é o fundo? Do meu name. E o que... Não, e o que ele é... E que tipo de componente que ele é? Ele é uma view. Então, background name view. Então, os nomes, eles começam dessa forma aqui, ó. Isso aqui se chama camel case. Quando você vai criar uma conexão, a primeira palavra é toda minúscula. Se você tiver que pôr uma outra palavra, você não dá espaço e você começa essa palavra com a primeira letra maiúscula. E a próxima também, com a primeira maiúscula e assim vai indo. Beleza? O que ia falar, amor? Só para uma analogia para você não se esquecer, é que o camel é camelo, né, amor? Em inglês. É como se fosse o lombo do camelo, entendeu? Isso. E o primeiro lombo do camelo, ele é mais baixinho do que o segundo. Então, eles usaram essa nomenclatura, coisa de programador, para dizer, ó, isso aqui é camel case. Clicando em connect, ele vai aparecer aqui, ó. Então, agora, quando eu passo o mouse nessa bolinha, ele me diz, ó, esse aqui
a terminação nervosa é o nervo dessa view aqui, ó. Beleza? Então agora o nosso código, ele sabe quem que é o componente background name view. Beleza? E agora a gente vai conseguir arredondar a borda desse cara. Aí você pergunta assim, beleza, agora qual que é o código para arredondar? Eu sei de cor porque eu já fiz isso muito tempo, então eu vou digitar esse código aqui e depois eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para quando vocês tiverem uma dúvida vocês pedirem para o Google. Então a primeira opção aqui, a primeira coisa que você tem que dizer para o nosso código, e tem que ser aqui dentro, tá? No momento certo eu vou explicar o motivo de ser aqui dentro, mas tem que ser dentro dessa função aqui, ó. Função porque tá a palavra func. Dentro desse escopo, ó, quando eu passo o mouse aqui ele pinta onde começa e onde termina, então tem que ser aqui dentro. Então, primeiro eu tenho que dizer para o meu código quem que eu quero arredondar. Eu já criei uma conexão e um nome para ele aqui, ó. Então eu quero arredondar o meu background view. E eu quero arredondar as bordas dele. Então as bordas elas ficam dentro de uma propriedade chamada layer. E aí esse layer eu consigo arredondar os cantos dele. Então cantos ou esquinas, né? Para nós aqui no Brasil é esquinas, para os americanos é corner. Então corner radius. Então arredondar as bordas. E eu vou dizer quanto que eu quero que arredonde. Eu vou colocar aqui 12. E vou executar meu código. Para testar, né? Para testar. Então, quando eu faço isso, olha só. Eu vou até aumentar um pouco aqui. Opa. Dale. Vou arrastar um pouco mais aqui, depois eu volto. Eu acho que vocês já viram, né? Não sei nem porque eu tô sendo tão perfeccionista, mas beleza. Enfim, vocês conseguem ver, né? Que ele tá arredondadinho. Então, como que funciona essa parada de arredondar? Ele está arredondando 12 pixels. Um pixel é uma luzinha que tem no teu celular que dá cor. Você está enxergando esse azul porque nesse espaço aqui, ó, as luzinhas que tem aqui, que são RGB, que tem as cores, elas estão pintadas de azul. Então, aqui nesse canto, o que o nosso código fez? Ele pintou essas luzinhas aqui, ó, essas 12 luzinhas de uma cor transparente, então eu não consigo enxergar, daí dá esse efeito de arredondar. Mas na verdade é porque aqui, ó, todas essas luzinhas elas estão pintadas de branco, e aí essas 12 aqui do cantinho, elas estão transparentes, aí dá esse efeito de arredondamento. Então mais ou menos esse é o conceito. Mas aí, se eu olhar aqui no nossa documentação, eu acho que 12 é muito. Bem pouquinho. Vamos colocar aqui 6, a metade. E eu testo, para eu testar, ou eu vou aqui, dou um play, e aí ele roda o aplicativo de novo no simulador. Ó, eu acho que é mais esse, ó. Ou eu dou um Command R aqui no teclado, ou Windows R se você está no Windows. Beleza? Tá, então para essa aula não ficar muito longa, a gente tem agora a nossa missão de deixar com uma sombra. Então, esse é um código um pouco maior e eu sei de algumas partes dele, mas não sei tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir pro Google. Sombra? Vamos fazer no próximo vídeo, a parte da sombra? É que eu quero deixar como tarefa para eles fazer as duas outras. Então, senão eles vão ter tarefa só de arredondar. A gente deixa tudo bem combinado, como vocês podem ver. Mas é rapidinho, ó. Quer ver, ó? Então. Sombra em inglês é shadow. Então, e eu quero aplicar um shadow em um componente chamado view. Que aqui é uma Y-view. Isso aqui é uma view. Então, eu vou pedir pro Google aqui, ó. Em inglês, porque tem mais conteúdos em inglês, né? Então, how to add shadow in view using Swift, que é a linguagem de programação. Então, como adicionar shadow numa view usando Swift. Aí vai vir alguns resultados aqui, ó. A gente vai procurar sempre um carinha chamado Stack Overflow, que é esse cara aqui, ó. Esse aqui é um dos seus melhores amigos a partir de hoje. Então, clicando aqui, ó,
vai ter aqui a pergunta do camarada e aqui embaixo vão ter as respostas. Então, ó, esse cara aqui, ó, ele criou uma forma de criar uma sombra. Então, esse aqui, esse negócio que está aqui dentro aqui, ó, é o código que adiciona essa sombra. E aí tem outras opções, ó, aí você consegue até ver como que ela fica, ó. Essa aqui, ó, o input 2 ele coloca em toda a view. Então vamos pegar essa opção 2 aqui que ele criou. Vamos copiar ela. Vamos vir aqui no nosso código. Vamos colar aqui. E tudo aqui onde tem layer, a gente coloca em quem que a gente quer aplicar isso. Então vai ser a nossa background view e damos um ponto. Então isso que vocês vão fazer, colocar o nome dela e dar um ponto em todas elas. Ali faltou. Aqui faltou um ponto. Aqui faltou um ponto e aqui um ponto. Beleza? Aqui, ó, deixa eu ganhar um pouquinho de espaço. Pode fechar já. Vou fechar esse daqui. Então, aqui, ó, é a cor que a gente quer que seja a sombra. Então, as cores, elas ficam dentro de uma propriedade, de uma classe, de um pacotinho chamado UI Color. Então, se você digitar UI Color e dar um ponto, ele lista aqui as cores para você. A gente tem acesso a black. Vamos dizer que ela é preta. E ela tem que ser CG Color. Então, no momento certo também eu vou explicar. Apenas copiem esse código. Aqui é a opacidade que a gente quer. É a transparência dela, ela vai de 0 a 1. Vou colocar 0.6. O offset, vamos ver aqui o tipo que ele é. Ele é um CG Size. E aí ele está colocando dessa forma aqui, ó. Isso aqui, colocar aqui. Radius vocês já sabem que é o cantinho que você quer que ele arredonde. Vamos colocar aqui, sei lá, 4. Esse self.bounds, eu acho que é ela mesmo. Beleza, aqui tem outro errinho, mas eu vou tirar esse link, eu acho que não precisa dela. Beleza, eu copiei todo esse código, vamos ver o que vai acontecer agora se eu rodar. E pã, ele colocou aqui uma cor pra gente. Só ficou muito... Eu acho que esse radius aqui, ó, vou mudar ele pra 2 e vamos executar. A opacidade também. A opacidade, vou colocar aqui 1. Ó, Melhor. ele já tá no mesmo formato, na minha opinião, Vamos ver. do que o nosso código aqui, ó. Aumenta ele um pouquinho. Deixa eu tentar aumentar, só Tenta pra aumentar. galera ver. Quiser ir falando? Então, gente, assim, eu sei que eu copiei e mudei um monte de coisa que vocês nem fazem ideia do que é aquilo. Mas foi para provar para vocês que, assim, um programador ele não precisa decorar as coisas e saber tudo. Ele tem que ter noção de como são essas coisas, saber que uma sombra é um shadow, aonde aplicar cada coisa. E aí o código em si, que talvez vocês pensem que precisa ser decorado, você consegue encontrar na internet. Então... Só precisa saber como perguntar. Como perguntar. E não se preocupe, porque no início a gente não sabe como perguntar. E se mata tentando fazer. Exatamente. E isso vai vir com o tempo. Então, o meu desafio para vocês agora, o nosso desafio para vocês, é que vocês criem as outlets, essas conexões aqui, ó, que a gente criou para esse carinha e para o botão. E apliquem aí os arredondamentos, ó. Esses daqui são a mesma coisa. Esse daqui ele não tem a sombra e o arredondamento dele é maior. Então esse corner radius aqui, ó, para aquele botão vai ser maior. Aí você pode fazer igual o André fez aqui e ir testando, sabe?
Command R, Windows R, ou aqui mesmo no seu botãozinho de play, para ver como que tá ficando no simulador, para você ter uma ideia, e você vai brincando ali com o seu código e vendo como que vai ficar melhor. É isso aí. E qualquer dúvida que vocês tiver, chama a gente lá no Discord, no canal da mentoria, ou manda mensagem no Instagram. Então, a ideia aqui é que vocês tenham esse primeiro contato com o código, mesmo não sabendo tudo o que isso significa, mas para vocês entenderem essa lógica. Pô, eu tenho que pegar um componente, criar uma conexão, e aí eu consigo alterar esse tipo de coisa nesses objetos. Então, esse vídeo fica gravado, né? Obviamente, você pode voltar, vir para frente, pausar, olhar, coloca o mesmo nome aqui para não dar nenhum erro na hora de executar, e eu tenho fé que vocês vão conseguir. E é isso. Pode crer? Amanhã Valeu, o pai galera. tá on muito. E vocês também têm que estar on. Valeu, tamo junto, até a Tchau, próxima. até a próxima.